Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Vamos aí então para o segundo tópico, ou se você preferir, a segunda parte ou o segundo vídeo desta lição. Então vamos lá. Vamos ler aqui a lição, tópico de número 2, que vai falar sobre as reações de Neemias. O relato de Anani impactou Neemias de tal maneira que o rumo da vida do copeiro do rei mudou radicalmente. Dura realidade em que estavam seu povo e a cidade, seus pais, Jerusalém, formam o contexto em que o chamado de Neemias nasceu. Então, antes de nós aqui introduzirmos este segundo tópico da lição, quero mais uma vez frisar aqui que nós estamos estudando essa lição de número 1, do segundo trimestre, editora Betel, que tem como tema a história de Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos, fidelidade, coragem, unidade e alegria no chamado divino, que transforma histórias e fortalece o povo de Deus. Todas as lições comentadas pelo bispo Samuel Ferreira. Então, quando nós vemos aqui as reações de Neemias, nós passamos a entender que Neemias não apenas ouviu a notícia, mas ele reagiu, ele teve uma reação. A diferença entre quem apenas escuta e quem é chamado está justamente na reação. A dor, ela pode até ser comum, mas a forma como nós reagimos em meio à dor é o que define o nosso destino. Então vamos lá, tópico de número 2, 1. Assentei-me e chorei. Então, a reação de quem ama. Neemias nasceu na terra do cativeiro do seu povo, onde servia ao rei como copeiro. Uma posição de extrema confiança. Diante disso, ele poderia simplesmente ignorar os fatos trazidos por Anani e seguir a vida estável que levava. Entretanto, o amor gerado em seu coração não permitiu que ele se omitisse e nem que ficasse em sua zona de conforto. Neemias amava a Deus e seu povo, e isso levou a um choro contrito e verdadeiro por aquela situação de calamidade. Então o texto aqui vai dizer: assentei-me e chorei. A reação nós vemos de quem ama. Esse é o assunto aqui proposto nesta segunda lição pelo bispo Abner Ferreira. Então, no capítulo 1, versículo de número 4, a palavra de Deus vai dizer: ouvindo eu palavras de Neemias, estas palavras eu assentei-me e chorei. Então Neemias, ele não era indiferente. Ele não tratou a dor como algo distante, mas ele sentiu profundamente. Então a Bíblia faz nós entendermos isso. Então quem ama, nós entendemos que se importa. Quem ama, sente. Então o choro de Neemias não era uma fraqueza. O choro de Neemias era uma revelação de amor. Então ele chorou por uma cidade, ele chorou por um povo, ele chorou por algo que muitos já haviam se acostumado a ver destruído. Então este é o sinal de uma pessoa que verdadeiramente ama, de uma pessoa que verdadeiramente entende que, através da sua vida, até mesmo uma cidade inteira, um povo pode ser mudado, pode ser transformado. Se ele não tivesse esse tipo de atitude, ele demonstraria que ele não tinha amor, porque quem não ama não toma algumas iniciativas na vida. Então a lição espiritual que nós estamos aqui é que quando você perde a capacidade de chorar, você também perdeu a sensibilidade espiritual
de amar. Então existem pessoas que veem o erro, mas não choram, que vê a queda, mas não se importa. E nós entendemos que Deus, ele está procurando corações que ainda sintam amor, que tenham, né, essa sensibilidade espiritual de entender que existem pessoas que precisam ser ajudadas e Deus conta comigo e com você para que possamos ajudar. Tópico 2.2 diz aí: lamentei por alguns dias. Ou seja, aqui, enquanto a primeira mostrou a reação de quem ama, aqui nós vamos ver a reação de quem não se conforma. Depois de chorar, Neemias se recusou a aceitar como definitivo aquele quadro terrível que chegou ao seu conhecimento. Embora não tivesse recursos financeiros nem influência política para fazer alguma coisa pelo seu povo, Neemias não ficou indiferente. O conformismo é um veneno que mata sonhos e promessas. Israel ficou 40 dias no vale de Elá, sem ter quem enfrentasse Golias. Todos estavam conformados com a aparente impossibilidade de vencer o inimigo. Então, inconformado com a situação, o jovem Davi se apresenta e vence o gigante Golias. Onde o conformismo se estabelece e domina, não existe espaço para mudanças. Então, aqui nós vemos que ele tomou uma reação de quem não se conforma. Por mais que ele lamentou, mas Neemias, ele não teve uma emoção momentânea. Ele permaneceu quebrantado. Ele não chorou por minutos, mas ele carregou aquela dor por dias. Então, quem não se conforma também não se acomoda. Então, ele não normalizou a destruição, ele não aceitou o cenário como definitivo e ele não disse sempre foi assim. Coisas que ocorreram desde lá do Egito, Babilônia, sobre o povo de Israel, né? E também a Assíria, né? Antes do cativeiro, no caso babilônico. Então ele não disse, sempre foi assim, é desse jeito mesmo, a gente está acostumado a sofrer. Não. O perigo em tudo não é a destruição, mas é se acostumar com ela, né? Então muitos, infelizmente, já acostumaram com uma vida espiritual fria, uma falta de oração, a ausência da presença de Deus. Se ainda existe, incômodo dentro de nós, é sinal de que Deus ainda está nos despertando. E isso é importante, que quando sentimos isso, tomarmos uma iniciativa de deixarmos com que este sentimento nos desperte e não nos conformarmos com a nossa vida espiritual. E aí nós vamos aí para o tópico 2.3, que diz: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí aqui nós vamos ver a reação de quem acredita na promessa. Como vimos, Neemias não tinha recursos financeiros nem influência política para ajudar o seu povo. Mesmo assim, ele não se entregou à tristeza. Em vez disso, jejuou e orou, recorrendo àquele capaz de resolver a situação, o Deus de Israel, que ouviu o clamor do seu servo. Então é interessante esse comentário do bispo Samuel Ferreira, aonde mostra-nos a reação de quem acredita na promessa. Então, qual é a reação de quem acredita na promessa? Quem acredita na promessa ora, jejua e se humilha perante o Deus do céu. Então, Neemias aqui, ele não ficou apenas na emoção. Ele foi para a presença de Deus. Ele transformou a dor em intercessão. Ele mesmo disse: e orei perante o Deus dos céus. Neemias, capítulo de número 1 e o versículo de número 4.
Então, quem acredita na promessa não se desespera, mas se posicione, irmãos, em oração. Então, primeiro, ele jejuou, abriu mão do natural. Ele orou, ou seja, se conectou com o sobrenatural. Então, assim, nós aprendemos como lição espiritual que antes de agir na terra, Neemias, ele se alinhou com o reino dos céus, né? Então, quando uma pessoa faz isso, ela demonstra que ela entende que o problema é grande, mas que Deus é maior do que o problema. Entendemos com isso que se a nossa dor, ela não nos leva para Deus e ela só nos consome, né? Mas quando ela nos leva para Deus, ela nos transforma. Então, isso aqui são verdades essenciais que nós devemos ter na nossa vida espiritual. Se a dor não nos levar para Deus, ela irá nos consumir. Nós temos que aproveitar e entender que em toda a dor que nós enfrentamos, existe um propósito de Deus de fazer com que nós venhamos crescer, fazer com que nós venhamos ter experiência em meio a este momento amargo que nós estamos enfrentando. Porque por mais que muitas vezes a princípio nós não estamos vendo nada acontecer, mas se entrarmos no propósito de Deus lá na frente, nós iremos entender que essa luta foi um trampolim para um grande crescimento e para algo que Deus já tinha reservado para nós. A grande verdade é que existem situações que Deus ele permite nós passarmos como uma forma de, muitas vezes, de livramento e de crescimento, porque muitas das vezes o conforto, o comodismo que nós estamos enfrentando nos impede de nos achegarmos mais a Deus e de buscarmos mais a Deus. Mas com o problema, nós passamos a nos entregar mais a Deus. Isso aí é um fato. Quando nós olhamos a vida de Jó, Jó mesmo deixou inserido que antes, ele diz que se referia antes da luta, no momento de bonança, no momento que tudo dava certo, ele disse: eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar. Mas depois do processo, em meio à luta, onde ele perde absolutamente tudo, ele então disse: mas agora os meus olhos que te contemplam. Então as reações de Neemias dentro deste tópico 2, elas revelam 3 níveis de um verdadeiro chamado. Chorar, que fala de sensibilidade; lamentar, que fala de inconformismo; e orar e jejuar, que fala de posicionamento espiritual. Deus abençoe.